E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, você está assistindo uma parceria aí do canal do Negão com o Ferascast. Hoje eu estou aqui com o Igor e a nossa convidada de hoje é a doutora Jamile Venceslau. Provavelmente você conhece ela porque ela fez bancada várias vezes comigo no programa Linha de Frente. Ela é monstrona, já mostrou tudo que ela manja aí, mas o legal da Jamile é que ela é eu até brinco que eu falo que ela é advogada dos Red Pills, ela é a advogada que defende o direito dos homens. Igão, tem alguns recados aí? É isso aí. Completando o que o Alessandro falou, essa é uma parceria Alessandro Santana Oficial com o Ferascast. Então, você que veio através do Alessandro Santana já se inscreve lá no Ferascast. E você que está assistindo através do Ferascast também se inscreve lá, Alessandro Santana Oficial. Certo? É isso aí. Também estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok. Aí vai ter dancinha lá no TikTok. Vamos gravar as dancinhas do Alessandro também lá no TikTok. Tô bem. Tô bem assim. Fogueira. Graças a Deus, meu filho só faz os meus comentários. Já tá bom demais. Né? Já tá bom demais. A gente coloca no Ferascast, tá tudo certo. Mas é isso aí. Jamile, muito obrigado, tá, por dividir o tempo com a gente aí. Tô com bastante dúvida aqui, bastante curiosidade. E também, enfim, vai ter o chat aqui da turma. O pessoal vai mandando as perguntas, a gente vai respondendo aqui agora, né? Perfeito, estou à disposição, estou na Berlinda, estou me sentindo aqui, ó, 2 contra 1. Não, imagina, que isso. É só dúvida só. E aí, para começar, eu queria entender melhor os cursos, né? Teve o Manual do Homem Inteligente e a Comunidade do Homem Moderno, né? O Manual do Homem Inteligente é o meu xodó. Ah, legal. Né? Foi o primeiro curso que nós fizemos. E esse primeiro curso, nós fizemos 2 turmas. Hoje, a gente, para abrir outro, inclusive eu falo isso com a equipe, eu só abro se a gente regravar tudo. Regravar tudo. Que tem bastante atualização. Muita atualização que legal. a gente precisa refazer. Mas o projeto agora que está em aberto, por isso que eu ainda não regravei o curso, para a gente poder abrir a terceira turma, porque eu estou focada no livro Manual do Homem Inteligente, que é o curso, porém, com todas as citações, tudo bem mais aprofundado no livro. Sabe? Tem muita gente que gosta, né? De ler um bom livro, isso e aquilo. Então, esse livro pode esperar que ele vai sair. Tentei fazer no final do ano, no recesso, mas não consegui. Mas ele está saindo, viu, pessoal? Tem tá um saindo esse ano. aí do livro? Eu acho que tudo que a gente for falar aqui vai estar nesse livro. livro. Legal. Então é uma prévia do livro aí hoje. O que eu queria entender, Jamile, é por que você defende os homens? Por que você é conhecida assim por ser a defensora do direito dos homens, já que a gente vive numa sociedade onde hoje tudo é mulher? Eu lembro de esses dias, recentemente, eu vi um vídeo, que ele é até antigo, do Chris Rock, em que ele, assim, já ficou muito famoso esse vídeo, em que ele, no stand-up dele, ele fala assim, ó, só 3 pessoas entre aspas, porque um é um cachorro, né? Só 3 tipos têm amor incondicional: mulher, criança e cachorro. Já o homem não, o homem tem que ter alguma coisa, tem que prover alguma coisa para poder provar. Ou seja, o homem tá... a mulher, de certa forma, né? De certa forma, assim, ela tem mais direitos, ela vai ser mais acolhida. Por que você decidiu ser a advogada, e não um advogado, né? A advogada, uma mulher que resolveu ver o lado dos homens. Qual que foi? É interessante porque isso daí, às vezes eu paro e aí eu começo a escrever um outro livro, que é contando os casos que eu atuei, estou chegando a 7 anos de advocacia. E aí eu estou colocando esse livro, os principais casos que mais me marcaram. E o primeiro de todos, que foi o que mudou toda a minha história, minha trajetória. Eu sou daquela pessoa que, quando eu estava na faculdade, eu sonhava em ser delegada. Eu não pensava de jeito nenhum em ser advogada. E precisa ser advogado para ser delegado? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Somente ter experiência na área jurídica e eu poderia comprovar com outras áreas. Só que aí, o que aconteceu? Eu, por me dedicar lá, tinha que trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite, aí eu me acordava 4 horas da madrugada para estudar para a faculdade, porque não tinha tempo em outro período. Sim. E aí eu passei na OAB bem antes de se formar, no 7º período. Naquela época podia, hoje parece que não pode. Então, no 7º período, eu já passei na primeira fase. E depois passei na segunda. E quando eu me formei, aí eu fui escrever leis na Assembleia Legislativa, lá do estado onde eu morava. E aí eu digo, poxa, e agora? Aí o rapaz chegava para mim assim e dizia assim, pô, Jamile, tu é tão bom aqui, isso, aquilo, tu ia ser um excelente advogado. Aí começaram a inculcar isso na minha cabeça. Isso eu no 9º período. Aí eu digo, então eu vou estagiar no escritório. Fui estagiar no escritório.
E aquilo ali, eu olhei, eu digo, poxa, eu vejo alguns erros ali, eu vou advogar, mas vou advogar um pouco diferente. Comecei a advogar. Só que eu comecei a advogar na área trabalhista, aí eu peguei vários tipos de área, e aí chegou um momento que eu digo, eu não quero isso para minha vida. Eu não estou gostando. Sabe, eu não tinha me sentido realizada. Voltou à vontade de ser delegada. Até que passava, assim, isso no primeiro ano, né? No primeiro semestre. E aí, depois de um tempo, isso ainda no primeiro semestre, entra um cara, eu posso até dizer aqui com as palavras que eu ouço muito aqui em São Paulo, snob, sabe? Ah, sei. Chegou um cara no meu escritório com... Primeira coisa, ele chegou já dizendo, eu quero falar com a advogada. Eu ouvia, o secretário estava lá fora, e ele, poxa, a advogada está lá, eu preciso falar. Ele estava exigindo. Aí o secretário foi lá, disse, doutora, tem um homem aqui que quer falar contigo, isso, aquilo, e deixa ele entrar. Quando ele entrou, eu estava com a cabeça baixa. Primeira coisa que eu vi foi o sapato brilhoso. Sabe aquele sapato social bem brilhoso, assim? O cara tava impecável. Impecável, com a roupa toda impecável, com um relógio como se... Eu acho que era que banhado de ouro. O sapato de quem passou no engraxate. Nossa, perfeito. E aí ele, eu olhei assim, sabe? Quando o homem tá olhando a mulher de cabeça... Aí eu olhei assim... Deu aquela foi. conferida. Aí eu não deu tempo nem de pedir para ele sentar, porque ele já foi pegando a cadeira, já foi sentando. E ele já chegou assim, dizendo assim, doutora, eu já passei aqui para um monte de advogado, e é o seguinte, meu caso é pam, a senhora vai pegar ou não? Mais ou menos desse jeito. Direto. Aí agora eu vou pro caso dele. Será que é porque os outros não quiseram? Por isso que Aí, ele já estava já paciência, já... Por quê? Isso daí foi no ano 2016. Foi quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Então, principalmente no Acre, que é de onde eu vim, aquilo é como se fosse sujar a sua imagem. Né? Até hoje, tem advogado que não pega de jeito nenhum, porque defender um homem que está respondendo a Maria da Penha é como se fosse horrível. É tipo defender né? o ladrão. Isso. Um advogado criminalista, por exemplo, sofre muito isso daí. Advogado criminalista. A gente sente muito isso na pele. Aí, o que aconteceu? A situação dele era inacreditável. Ele foi trabalhar fora, quase 2 meses trabalhando fora, deixou a mulher com o filho dentro da casa, tudo de bom. E a casa maravilhosa, aquela coisa perfeita. Quando ele volta, não tinha casa, não tinha filho, tinha um mandado de prisão em aberto. Rapaz. Mandado de prisão. E estava numa situação crítica. Agora eu vou te falar. Quando ele foi embora, a mulher entrou com uma ação para ele pagar a pensão. Claro que ele não foi notificado, porque ele estava trabalhando e ela não informou. Informou que ele tinha abandonado a família. E aí, já tinha um mandado de prisão em aberto para ele pagar a pensão do primeiro mês, que estaria em aberto. Fora isso, ela vendeu a casa, levou todo o dinheiro fora e ainda levou os filhos e usou a medida protetiva como se ele tivesse agredido, coisa que nem aconteceu, porque ele nem estava no estado, para poder justificar a saída dela com as filhas para fora do estado de origem das crianças. Nossa, ela tinha filhos com ele? Tinha. Ele estava há mais de 10 anos casado. De onde veio essa raiva toda? Então o que aconteceu? Quando ele chegou lá, nenhum advogado, primeiro, eu acho que também pela postura dele, né, não queria pegar a situação, a causa. E o cara respondendo medida protetiva, realmente ser um agressor, eu vou me meter com uma situação dessa? Tem muito isso ainda. O advogado já ficou mais melindrado ali, né? Mesmo no ano de 2023, ainda tem muito isso. Tem advogado que não quer mexer com criminal de jeito nenhum. Só que quando eu comecei a ouvi-lo, eu vi que ele começou a baixar a bola. Quando ele baixou a bola, ele começou a contar realmente. E eu comecei a fazer as perguntas e ele não entrava em contradição. Eu digo, olha, realmente esse cara está falando a verdade. Peguei, fui lá no computador, fiz uma lista de documentos que ele teria que providenciar e entreguei para ele. A gente não fechou contrato nenhum, eu passei um orçamento para ele. Ok. Pensei na minha cabeça que ele nunca mais ia aparecer. Quando eu volto para o escritório no outro dia, ou eu volto, ou eu estava indo para o escritório, eu não lembro. Eu só sei que eu não estava no escritório. O meu secretário liga para mim. Doutora, lembra do fulano? Sim. É o seguinte, ele está preso. Aí eu digo, calma lá, volta, rebobina aí. Como assim ele está preso? Ele estava indo para o escritório levar a documentação que a senhora pediu, quando ele parou no Blitz e aí ele foi preso, porque tinha um mandado de prisão, de pensão, de dívida de pensão. Gente, aquilo ali... Aí não, até então não me deu tanta revolta.
Quando eu cheguei na delegacia, fui lá conversar. Aí ele ligou pro celular do escritório, né? Eu fui lá eu nem fui no escritório, já fui direto pra Defla. Quando eu cheguei na Defla lá da capital do Acre, eu vou falar com ele. Gente, agora vocês imaginam a situação do cara que chegou com o nariz. Ele tava... uma vergonha muito grande. Imagina a vergonha. Na minha frente, ele de cueca. Eu tendo que ir. Eu fui para uma cela, tinha acho que uns 8 homens lá, todos de cueca, e ele também estava lá. Eu via na cara dele a vergonha dele falando comigo. Nossa. Sabe? E eu tinha que me manter com a postura profissional. Ele estava sendo mandado de prisão, com todos. Pela agressão? Tinha 3 celas, se não me falte a memória, lá na Defla, 3 ou 4 celas pequenas, e eles estavam todos lá numa só cela. Numa só cela. Um pau também por acusação de agressão. Até então era só a pensão, mas se sei lá, alguém não fosse com a cara dele. Pois é, eu nem perguntei. Eu nem perguntei porque você via também na cara das outras pessoas aquela vergonha, né? Uma mulher tá lá vendo de cueca uma humilhação, né? E aí eu conversei com ele, tentando fixar o olhar para ele não se sentir constrangido. Ele me passou toda a situação, como é que foi. Conversei com o delegado. É claro, nunca foi preso, nunca... lá no Acre, é até difícil a pessoa receber uma multa. Não sei agora como é que está a situação diferente aqui em São Paulo, né? Que a cada 1 quilômetro tem um radar. Ele nem multa tinha. Nunca nem foi multado. É claro, na audiência de custódia conseguimos soltar. Perfeito. Né? Foi no mesmo dia? No mesmo dia, em torno de umas 14 horas, ele foi solto. Né? Não era reincidente, ficha limpa, perfeito. Soltamos, ele pagou a dívida da pensão também, conseguimos tirá-lo. Que nem sabia que devia. Conseguimos tirar. Que é mais triste. E aí, o que acontece? Ele foi solto. Imagina a revolta daquele homem. Não sabia onde estava a filha, não tinha onde morar. E detalhe, a mulher saiu e contou várias histórias, que nenhuma foi comprovada no processo. Por quê? Porque não tinha provas. Né? Beleza. Mas a vergonha dele era o quê? A situação dele não ter mais a casa dele. E a pior, toda a sociedade, as pessoas que rodeavam a família, ficavam sabendo daquilo. Então, como ele tinha uma medida protetiva, que aquilo ali era um início no Brasil, não tinha medida protetiva envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, todo mundo se afastou dele. Nossa. Se afastou dele porque, para todo mundo, ele era um agressor. Ele era o covarde. E assim, era o covarde. É instintivo, até pegando o gancho do que você falou, né? Tipo, o amor incondicional pra mulher é instintivo. Na hora que você acusa o cara de agressão, vai todo mundo contra o cara. Né? É normal, é natural da sociedade fazer isso. E o cara tem que provar o contrário, né? E aí, aquele caso foi o caso que eu digo... Mudou a chave pra você. Mudou a chave. Legal. Mudou a chave. E outra, como ele estava respondendo um processo, gerou um outro processo criminal contra ele, que foi do processo de ameaça. E ali, como era uma coisa nova, isso, aquilo, eles já decretavam a prisão. Hoje está até mais difícil de decretar prisão. Comparado no início, em 2016, 2017, esses processos que eram cumulados com a Lei Maria da Penha, eles já decretavam, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu de uma prisão e entrou em outra, do processo de ameaça. E aí foi muito triste, porque na época, como ele estava sendo defendido pela Defensoria Pública, nada contra, até mesmo porque eu tenho muito amigo que é defensor, amigos que são defensores públicos, eles não conseguem ter uma estrutura para atender todo mundo. Sim. Você imagina, às vezes, numa cidade, tem 4 defensores para cuidar de todos os processos. É impossível. A demanda é e muito não era grande, diferente nesse caso. Né? Então, ele estava pela Defensoria Pública, acabou não conseguindo ter uma defesa, e defesa preliminar, e foi gerada uma prisão para ele. Caramba. E aí ele saiu de um e já entrou em outro, né? Quando ele foi... Aí, depois de um tempo, ele foi preso por causa desse processo. Caiu no blitz de novo e tinha esse mandado de prisão em aberto. Nossa. E aí ele foi preso. Tá? Isso questão de semanas, tá? Não lembro se foi uma ou foi 2 semanas. Inferno. Quando ele voltou para a cidade dele, aí aconteceu tudo isso. Nossa. Uma atrás da outra. Isso, loucura, isso mesmo. E eu não sabia do mandado de prisão, porque, querendo ou não, para eles expedirem, eles não podiam comunicar. Beleza. Quando ele foi preso, aí a luta foi o quê?
para poder soltá-lo. Eu lembro, aí foi que esse homem mudou a minha história. Esse homem mudou a minha história. Porque eu acabei virando amiga dele. E você abraçou mesmo a causa Abracei. Quando eu falo, eu já... e eu lembro das filhinhas dele, porque aí depois eu comecei a conversar com a mãe dele, ele foi preso, e ela me mostrava as fotos. Coisa mais linda, um anjinho. E aí, na época, no Acre, em 2016, a gente, como advogado, podia ainda ir na cela. Então, você imagina, era muito confortável para o advogado, diferente do que é hoje. A gente entrava no presídio, a gente já ia direto na cela, o próprio presidiário já ia lá, abria, a gente sentava lá, conversava com ele, sabe? Era uma coisa, a gente não precisava nem ficar esperando como advogada criminalista. E aí eu conversava com ele e ele chorava. Nossa. Ele E perdeu os outros tudo. presos? Perdeu tudo. Aí essa é a questão. Por causa dele, aí foi que eu vim atuar nisso, porque ele começou a tudo que tinha. A missão dele era trazer cliente para mim. Ah, que da hora. Então todo mundo, doutora, a senhora não tem ideia, doutora, o que está acontecendo aqui no Acre. Está acontecendo isso, está acontecendo... E aí ele começou a trazer. Chover, caso. Começou a trazer casos, isso, aquilo. E aí foi o que mudou a chave na minha cabeça. Porque eu na época, até então, eu não tinha preconceito, mas também eu até imaginava de uma outra forma. Eu pensava como os outros advogados. Sim. Sabe? Carla Chiama. Caso Mariana Ferrer. Abriu precedentes? Abriu. Não só abriu, Só abriu uma lei. pessoal, Gente, tem uma lei, vamos Mariana Ferrer. Olha a situação aí. A lei Mariana Ferrer é um caso típico de falsa acusação. Sério? Uhum. Claro. Vamos analisar o processo dela. Isso Essa daí foi pegou de surpresa. Esse daí, eu tô até olhando para a câmera. Olha só, pessoal, esse caso também tem um caso onde eu estudei a sentença, o parecer do Ministério Público e tá lá no meu canal. Se você colocar Jamília, Mariana Ferrer, tá lá a gente explicando. O que acontece? Esse caso aí foi provado. Nem as testemunhas da Mariana Ferrer foi a favor dela. Nem as testemunhas. A única pessoa que foi a favor foi a própria mãe. Sabe? Então, assim, olha a situação. E ficou bem claro, o parecer do Ministério Público demonstrando as várias contradições no próprio depoimento da Mariana Ferrer. O da Mariana foi aquele em que o juiz meio que deu uma pressão nela, né? O juiz e o... Isso aí foi o próprio advogado. Isso aí foi... Essa lei Mariana Ferrer veio para prejudicar o advogado criminalista. Uhum. Porque nós, advogados criminalistas, nós temos que fazer uma conexão. Por que essa mulher está acusando? Tem alguma coisa. Nesse caso aí, foi bem comprovado, tanto com o parecer do Ministério Público e a sentença. Ok, a lei Mariana Ferrer veio para prejudicar o advogado. Inclusive, eu não vi a OAB se manifestando contra essa lei. Uhum. Esse é o problema. O pessoal não percebe que estão amarrando a gente, até para a gente trabalhar está difícil. O que o advogado fez na época? Ele disse assim, calma lá, você tá... Porque ela disse que ele tirou a virgindade dela. Aí o advogado pegou as fotos, calma lá, você se diz uma santa, com 20 e poucos anos, sendo promotor. Tá bom, tudo bem. Mas me mostra essas tuas fotos, me diz essas tuas fotos aqui nua, no Instagram, subnuas, né? No Instagram, se insinuando para os homens. Você vem dizer que é virgem? Calma lá, me explica isso daí. Era isso, trazendo uma conexão. Aí agora com a lei Mariana Ferrer não pode mais se revitimizar a vítima. Mas você não está revitimizando. Como você faz, então? E aí prejudicou. Aí você tem que... Você começa a falar... E detalhe, ele veio para prejudicar também o juiz, porque o juiz agora é obrigado a mandar calar a boca, em outras palavras, ele o advogado, porque senão quem vai responder é o juiz, na audiência. É mesmo? Então, assim, é uma situação bem complicada. Mas pensando um pouco aí olhando um pouco o lado dela também, né? Imagina você numa situação... Eu não vou dar pontos de vista aqui, nem vou julgar também, porque, enfim, não tenho capacidade para julgar aqui. Mas imagina se isso realmente fosse... o caso dela fosse verdade. O que aí as próprias testemunhas dela iriam a favor, né? Eu vi o vídeo, eu fiquei do lado dela. Então, eu também. Eu achei que o promotor exagerou. Eu também. Mas quando você viu o vídeo do advogado, isso. Agora vamos analisar as provas. Uhum. Ela diz que estava totalmente embriagada para fazer o ato. Ela sai num salto, se não me falta de memória, 10, 12, andando perfeitamente. Até uma mulher hoje andando com 10, 12 centímetros de salto, não consegue. Né? Saiu, conseguiu chamar o táxi ou o aplicativo. Sim.
conseguiu entrar, demonstrou totalmente clareza, todas as testemunhas dela e a testemunha dele foi no sentido de que ela não estava inconsciente, que ela sabia o que ela estava fazendo. Como assim? Doutora, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é alguém que já te conhece, ó. Eita, meu o nome pai. Do Cancela. O nome da pessoa aqui é De Golar Quando Eu Partir. Tá mandando aqui. Doutora Jamile, conte a história do cliente que foi socorrer uma acompanhante, entre aspas, né? Uma acompanhante, e foi parado numa blitz. Aproveito para agradecer pelo seu trabalho, já me salvou de uma situação crítica. Isso daí é bem um cliente. Deus te abençoe. Esse cara era ele, cara. Isso é ele que tá... Isso aí. Sem julgamentos, sem julgamentos. Ele, depois, eu tive porque ele é cliente do escritório, se for ele, é cliente do escritório. Uhum. E depois ele me chamou a atenção. Ele me chamou a atenção, mas eu nunca contei o nome dele. Bem, esse caso aí é muito interessante. Será que é ele mesmo? Ele manda uma outra aqui, ó. Ele manda uma outra, ó. Doutora, homem antes de se separar investe tudo... Não, essa daqui é diferente. Essa daqui você responde depois. Será? É do mesmo cara, ó. Porque depois ele me chamou minha atenção, que eu contei, mas não vou falar o estado, não vou... Não, tranquilo. Tá? O que aconteceu? Esse cliente, ele se envolveu... Ele estava numa situação, não queria se envolver emocionalmente com nenhuma mulher, então ele disse, eu vou pagar uma garota de programa. Uhum. Então ele encontrou uma garota de programa que ele achou que tinha uma energia positiva, uma energia legal, e ele disse, olha, eu vou te pagar para você só sair comigo. Ok. E assim foi por 3 meses. Só que ele só tinha casos... Até ele me falou que ele, às vezes, nem tinha ato sexual com ela. Era só para conversar mesmo. Era só... E aí ele nunca tinha saído com ela para beber à noite. E aí, uma noite dessa, já com quase 3 meses, com essa prestação de serviço... Ele levou ela para um restaurante e aí ela ficou bêbada. Ele não sabia que ela era alcoólatra. E ela ficou bêbada. No restaurante, ela ficou tão bêbada que os garçons passavam e ela fazia atos obscenos pro garçom, sabe? Aí ela foi no banheiro, diz ele que até perguntou, tu quer ajuda? Não, eu vou sozinha. Foi no banheiro. Lá no banheiro tinha uma escada para poder ir para o social. Ela estava tão embriagada que ela caiu do banheiro na escada. Todo mundo viu. Com isso, para ela se apoiar, quando a gente cai no chão, né, e aí ela se apoiou aqui e teve uma parte do olho que bateu numa quina lá. Tudo isso visto pela câmera. Tinha câmera em tudo que é canto. Ok. Ele muito preocupado, não dá para a gente ficar aqui. E ela com uma filha... Ele pagava babá, até a babá da filha da bebezinha dela, ele pagava. Caramba. Para poder sair. Quando saíam os dois, ele pagava também uma pessoa para ficar com a bebê. Não dá para eu te deixar em casa ou na casa dela para você pegar teu bebê. Tu não tá conseguindo cuidar de ti. Ela, não. Aí começou a ter um escândalo dentro do carro. Primeiro que ela não queria sair do restaurante. Que ela já ficou chateada. 2, ela queria pegar o bebê. E ela ia pegar o bebê na casa da babá para levar para casa dela. Ela não conseguia ficar em pé. Nossa. E ele não deixou. Ele disse, olha, a gente vai andar um pouquinho, vamos andar um pouquinho. Isso porque contratou um profissional. Profissional é... E aí, a mulher, ela começou a agredi-lo porque queria que ele parasse lá para ela pegar a filha dela. E ele disse que não ia fazer isso. Ia esperar um pouquinho... para poder o teor alcoólico baixar. Nisso, ela começou a agredir ele. E ele, inocente como os senhores, que estão aqui na minha frente, ele pensou, a polícia, eu vou parar para me acudir. Olha a inocência do cara. Ele parou o carro. Quando ele parou do carro, para falar com os policiais, para poder ela beber uma água, para baixar o teor alcoólico, ela sai do carro. Socorro, que esse homem não deixa eu pegar minha filha, isso, aquilo. Como é que ela estava? Sangrando. Com o olho, né? Olho roxo. O olho roxo. Com aquele, como é? Um galo. Com galo. Galo. Para as pessoas entenderem, né? Aqui machucado.
E ela sai, diz ele não, que tá isso lá no boletim também. Os caras algemaram ele, prisão em flagrante. Nossa. Foi. Prisão em flagrante. E aí ele me contando que todos os policiais que estavam na Blitz foram para ele com aqueles fuzil lá, sabe? E trataram ele como marginal. Ele também nunca tinha sido processado criminalmente. Você imagina a situação do cara. Como o cara explica isso? Não, e como é que o cara explica ligando para a mãe de, acho que tinha uns 70 a 80 anos, para ir tirar ele da cadeia? Nossa. E os de madrugada. Nem viram o fato dela estar bem louca e tudo. Não. Tu acha que o cara vendo a mulher com hematoma e a mulher gritando desesperada, e aí como é que faz? E aí como é que faz para provar a inocência dele? Aí corre atrás de câmera e corre atrás de... Pois é. Véio. Então, assim... Mas conseguiu provar a inocência. Estamos com processo. Ah, tá rolando ainda. Estamos com processo. Caraca, velho. Inclusive, esse daí a gente tentou arquivar esse inquérito por meio de um habeas corpus. Já não, quando ele me procurou, já não, nem tinha, né? Então, quando ele me procurou, já comecei a trabalhar, mas quando eu fui contratada mesmo, não era mais inquérito, era processo criminal. Ele já tinha sido denunciado. Nessa hora que o Oscar então, Maroni assim, olha e fala, tá vendo? Tá vendo? Porque Tá vendo? e ele dizia... Não, eu ainda nem terminei de contar, que agora eu lembrei. Olha só, ele, na cabeça dele, eu não preciso de advogado. Não preciso de advogado só para eu sair. Mas como ele pagou a fiança, ele conseguiu sair. E aí ele pensou, eu não fiz nada. Nossa, eu não fiz nada. Então, ele ainda tinha uma inocência. Hoje que ele está estudando mais sobre o caso. E o pior, pasme, você que tá vendo aqui essa live, ele recebeu uma medida protetiva, não podia se aproximar. Ele se aproximou? Não. Quem se aproximou dele? Ela começou a mandar mensagem para ele, dizendo que ele tinha que pagar os restantes dos meses. E dizer assim, você precisa me pagar porque eu tenho minha luz para pagar aqui e eu quero dinheiro, manda aqui um Pix. Ali. E ela chegou a mandar mensagem dizendo assim, está no processo. Uma mensagem assim, se você... É áudio, ela mandava áudio totalmente embriagada. Nossa. Manda um dinheiro X, se você mandar, eu vou na delegacia para retirar. Tipo, e ela mesmo... Aí já extorquindo. Extorsão. Não, eu coloquei ele no processo. Sabe foi que o MP colocou lá? Que ele... Só que não foi considerado descumprimento. Mas o MP quis dizer que ele tinha descumprido porque ele respondeu ela. Pô, velho. Por ele ter respondido. Porque ele tinha o dever de bloquear ela. Eu digo, é claro que eu impugnei isso aí. Mas, gente, isso eu queria que um promotor de justiça passasse por uma situação dessa. A mulher faz uma falsa acusação. E aí a mulher tem uma medida protetiva para o homem não se aproximar, que ela diz que ele é um abusador, um agressor. E aí ela que vai atrás do agressor e fica mandando mensagem pro cara pagar ela, depositar dinheiro, em troca ela vai na delegacia. Isso não serve como prova de que ela tá mentindo? Tá lá. O processo o juiz não quis arquivar, ainda vai ter audiência de instrução, isso tudo. A gente pediu a revogação da medida protetiva. Aí ela se manifestou dizendo que ainda tem medo dele, e aí o promotor aceitou. Porque está aguardando o prazo ser concluído, que tem um prazo aí dessa medida protetiva permanecer em vigor, né, para ter uma audiência para a gente rever essa situação, para saber se vai ter novos fatos ou não. Nossa. Gente, é uma situação que o homem... Quando eu conto, ninguém acredita. Não, mas numa situação dessa. É complicado mesmo. Véio. Mas você imagina. E aí o promotor ainda dá um parecer desse, que ele errou por ter respondido ela. Que doideira, né, mano? Bizarro, me diga uma coisa dessa. Negão, considerações finais aí, dá um salve pra galera. Não, mano... Falou tudo, né? Caraca, a Jamile falou tudo aqui, mano. Eu queria agradecer todo mundo aí que esteve com a gente em mais esse podcast aqui, do canal do Negão aqui, parceria com o Ferascast. Se você ainda não é inscrito no Ferascast, se inscreve. Se você tá no Ferascast e não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal da Jamile. Tá como lá? Jamile Venceslau? Jamile Venceslau com W. Segue lá, vai fazer uns podcasts lá sociais. Também. Nós já iniciamos, né, no mês passado. E aí, o próximo podcast, inclusive, é uma denúncia que fizeram contra... A gente vai abrir o jogo. Hoje eu tive uma reunião com o advogado. Estão fazendo um... Instituto Maria da Penha está me processando. Eita, né? bexiga. Justamente para me calar, né? Que não quer que eu fale do processo em si. O processo é público, já foi transformado em público pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
né? E não quer que eu fale sobre nem falsa acusação. Não quer que eu fale de nada. Tá lá no processo e no próximo podcast, mesmo sendo público. Próximo podcast a gente vai pegar essa ação civil pública que moveram contra a minha pessoa, que está correndo no Tribunal de Justiça do Ceará. Hoje nós tivemos a reunião, já foi feita toda a análise. A gente analisou realmente se eu tinha errado em alguma palavra, em alguma coisa. A gente conferiu, não teve nenhum erro. Então agora a gente vai transformar esse processo, mostrar esse processo, né? Porque não pode calar a gente. Não pode. O que nós estamos... e junto com você nessa, né? Inclusive nós estamos lutando para marcar com a presidente, né? Para mostrar isso, porque a mesma coisa que estão fazendo isso, vão calar todo mundo. Porque ninguém hoje em dia pode mostrar pro homem quais são os golpes, isso, aquilo, como ele pode se prevenir, porque é isso que a gente trata. E casos reais. Bizarro. Né? Então, assim, essa é a situação. E o nosso podcast, nós vamos estar com o Dr. Jonathan, que é o advogado que está cuidando desse processo. E estaremos mostrando toda essa situação. Então, não percam. Jamile Venceslau, no Instagram você está como? Jamile Venceslau. É muita criatividade. Venceslau também. Ótimo. Não, mas facilita bastante. Considerações finais aí? Não, é isso, turma. Acho que o Alessandro já concluiu aí. Então, siga a gente no Instagram, no Facebook. E também, se não é inscrito no Ferascast, se inscreve. Se não é inscrito no Alessandro Santana Oficial, se inscreve lá. Segue todo mundo. E é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem, Pietra Bertolazzi e Marco Antônio Costa. Certo? Vamos sair do feminismo com a doutora Jamile e já vamos entrar com Pietra Bertolazzi também. Eita, que é a antifeminista. Entendeu? Valeu, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Quebra essa pra nós. Depois vai ter os cortes que vão subir tanto no Ferascast quanto no Alessandro Santana Shorts. É nóis.